Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos e hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, então, nós vamos continuar os conteúdos. Eu vou apenas aqui colocar a minha tela no modo maior para que nós possamos visualizar de uma melhor forma. Então, nós vamos começar a trabalhar com o conteúdo língua, usos e reflexão. Primeiramente, nós temos que lembrar que nós temos a língua falada e a língua escrita. Olha só, o exercício 1 diz o seguinte: releia as expressões destacadas. É o sapo com medo d'água. N'água eu me afogo. O sinal destacado aqui em vermelhinho, ele tem o nome de apóstrofo. Você sabe para que é que serve um apóstrofo? Bom, leia em voz alta as expressões e observe a diferença. Medo de água. Medo d'água. Na água eu me afogo. Na água eu me afogo. Que diferença existe entre essas expressões na fala e na escrita? Você conseguiu perceber alguma diferença entre elas? Você vai responder aqui qual a diferença que você conseguiu encontrar entre essas duas palavrinhas. Lembrando que em uma nós estamos utilizando mais voltado para a fala e a outra mais voltada para a escrita. Tem aí diferenças entre essas expressões? Pense um pouquinho e responda essa atividade. Na página seguinte, nós temos aí uma tirinha. Vou ler para vocês. Quer um pedaço de rapadura? Não. Maria Mole? Não. Quindim? Não. Chico, eu disse que gostava doce. Doce, doce. Essa é uma tirinha do Maurício de Souza e a pergunta A é a seguinte: por que Chico Bento oferece doces à Rosinha? Você conseguiu entender por que é que ele está oferecendo doces para a Rosinha? A pergunta B diz o seguinte: releia o último quadrinho. Que junção de palavras indica a confusão de Chico Bento? Vou reler para vocês. Chico, eu disse que gostava doce. Doce, doce. Quais são as duas palavrinhas que foram unidas e que deu essa confusão para o Chico Bento e aí ele interpretou de uma forma errada? Você conseguiu compreender? No exercício C, que palavras essa expressão substitui? Então aí você vai escrever qual é essa expressão. Agora, uma coisa importante é nós lembrarmos que muitas vezes nós juntamos algumas palavras mesmo sem apóstrofo. Então, pensando no apóstrofo como função de unir palavrinhas, aquilo que você já respondeu lá no exercício de cima, então essa é a ideia do apóstrofo, unir, juntar palavrinhas, né, para que elas estejam ali juntas, próximas uma da outra. Mas às vezes nós utilizamos essa ideia de juntar palavras mesmo sem apóstrofo. Olha só, o exercício 3 diz o seguinte: leia esta tirinha e observe a junção que aparece nela. Vovô, como era o Natal antigamente? Ah, era mais bonito. Também, né, o Papai Noel ainda era um garotão. Bom, a pergunta A diz o seguinte: para Maluquinho, o que tornava o Natal de antigamente mais bonito? E a B, a palavra usada por maluquinho representa a junção de quais palavras? O né, na verdade, é a junção de duas palavrinhas. Quais palavrinhas são essas que eu uno para que eu consiga formar o né? Pense aí e responda o exercício B. Continuando as atividades, o exercício 4 diz assim: leia mais esta tirinha. Ok, Lucy, vai indo lá para trás, perto dos arbustos. Eu vou te mandar uma bola alta. Tenta manter ela de volta, tenta mandar ela de volta o mais rápido que você puder. Ela está aqui em algum lugar. Nessa tirinha, os personagens estão falando espontaneamente durante um jogo. Para mostrar isso, foram escritas palavras de forma reduzida, aquelas que usamos no dia a dia. Transcreva quais foram essas palavras que eles utilizaram aqui e escreva como seriam se não estivessem reduzidas. Então você deve procurar aqui como elas estão escritas e transcrever elas da forma correta se não estivessem reduzidas. Tudo bem? O próximo exercício é o exercício 5. Leia a tirinha a seguir.
Vamos pescar? Vambora! A pesca é um esporte que eu gosto. Eu sei, é tão contemplativo. Lá vai mais um! Bom, a pergunta A diz o seguinte: ser contemplativo é poder ficar apenas olhando, apreciando. Essa ideia vale para o Calvin? E a pergunta B diz o seguinte: transcreva a expressão usada pelo tigre e que representa a junção de duas palavras. Que palavras foram juntadas? Tem aqui, em algum momento, o tigre ele fala duas palavras unidas, a junção de duas palavras. Que palavras são essas que foram juntadas? Ok? Na fala, também é comum reduzir palavras. Vamos lá. Deixa eu ir para o próximo slide. A próxima página diz assim o exercício 6. Faça uma lista de palavras reduzidas ou expressões em que aparecem palavras juntadas que você emprega nas conversas do dia a dia. Você consegue se lembrar de alguma que você une palavrinhas e utiliza no dia a dia? Aí você vai escrever aqui a resposta, tudo bem? No exercício 7, diz o seguinte: releia a frase do conto O Sapo com Medo d'Água. Pegaram o sapo por uma perna e, tchimbum, rebolaram lá no meio. O que a expressão destacada poderia representar? Qual que é a ideia dessa expressão aqui, tchimbum? Então aqui você vai responder qual é a ideia que é expressa, que é expressada nesse texto. Tudo bem? Agora nós vamos falar de um outro assunto. Nós vimos então um pouquinho sobre palavrinhas, numa linguagem mais formal ou informal, falada e escrita. E agora nós vamos falar sobre uma palavrinha importante, um tipo de palavrinha importante. É uma classe gramatical, e a classe gramatical é chamada verbo, um jeito de marcar o tempo. Releia este trecho do conto popular. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? As palavrinhas que estão destacadas, elas indicam ações dos personagens. São os verbos. Os verbos trazem essa ideia de indicar a ação, de dizer a ação que foi feita por alguém ou por alguma coisa, e sobre alguém ou sobre alguma coisa, e nós utilizamos os verbos de algumas formas, que é o que nós vamos estudar hoje. Grife no trecho as palavras ou expressões a que os verbos em destaque estão se referindo. No caso, não tinha como o tio Marcos tirar, então elas já estão aqui grifadinhas no texto. No caso, agarrou e levou refere ao homem, judiaram, fartaram, resolveram e haviam diz respeito aos meninos. O exercício 2 diz o seguinte: responda, esse trecho da história refere-se a. Então, esse trecho da história ele refere-se ao quê? Algo que ainda vai acontecer, algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo. Você vai colocar um X naquela que você acha que é a correta. No exercício 3, você deve ligar o tempo à explicação adequada. Nós sabemos que existem alguns tempos verbais: o presente, o passado e o futuro. Lá para frente vocês vão aprender que existem muitos outros, mas inicialmente nós vamos ver esses. Presente é algo que está ocorrendo, passado é algo que já aconteceu e futuro é o que vai ocorrer. Concordam? Então vocês vão ligar aqui para mim a relação entre cada um deles e o seu significado. Tudo bem? Na próxima página seguinte, exercício 4 diz assim: no trecho a seguir, pinte as palavras que indicam o tempo passado. Eles foram, pegaram o sapo por uma perna e, tchimbum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Mais uma vez, como o tio Marcos tem apenas o livro do professor, já está grifado aqui então a resposta, no caso, as palavrinhas que referem-se ao tempo no passado, aquilo que já ocorreu. Foram, pegaram, rebolaram, mergulhou e veio. Exercício 5. Imagine que você esteja presenciando a cena do trecho da atividade anterior. Reescreva o trecho no momento presente, isto é, no momento em que os fatos estão acontecendo. Para ajudar, o início já é dado. Então você deve pegar essa frase aqui
e colocar ela no presente, como se estivesse ocorrendo nesse momento. Eles vão, e aí você continua a frase no presente. Já no exercício 6, você vai fazer algo similar, porém no futuro, ok? Imagine que você ouviu que os meninos disseram que iriam fazer com o sapo. Você corre para casa e conta para os seus pais o que vai acontecer. Como ficará o mesmo trecho no futuro? Reescreva-o fazendo as alterações necessárias. Os meninos maus irão, e aí você continua a história no futuro. Exercício 7. Reescreva as frases a seguir como se você estivesse presenciando a cena no momento em que as ações acontecem, no presente. E confira as palavras destacadas, que são os verbos. Então, A. O homem agarrou o sapo. Como ficaria isso no presente? E a B. O homem levou o sapo para os filhos brincarem. Como fica no presente? Exercício 8. Imagine o sapo no dia seguinte, contando para os amigos sapos o que falou para enganar os meninos. Reescreva as falas ditas por ele, usando o tempo passado. Espinho não fura meu couro, eu no fogo estou em casa. Pedra não mata sapo, faca não atravessa. E aí, olha só, o sapo está então contando para os amigos dele. Eu disse que espinho não furava meu couro, que no fogo eu... E aí você continua a história, no caso, no passado. Tudo bem? Bom, o exercício 9, na página seguinte, diz assim: reescreva a frase no tempo indicado. Passado. Aí o sapo ficou triste. Como ficaria essa frase no presente e como ficaria ela no futuro? Então você deve preencher as respostas. As palavras que variam, isto é, que se alteram indicando os tempos presente, passado e futuro, nós chamamos de verbos. E aí, para encerrarmos o conteúdo de hoje, você vai organizar o que estudamos. Para isso, complete o esquema com exemplos empregando o verbo enganar. Verbo é uma palavra variável que indica a ação e marca o tempo em que os fatos acontecem. Então, nós temos o tempo presente, passado e futuro. Como fica, então, o verbo enganar no presente, passado e futuro? Tudo bem? Bom, por hoje é só. Encerramos então o nosso conteúdo, e encerramos aqui nessa parte do Hora de Organizar o que estudamos, com os estudos para vocês, e em caso de dúvidas é só nos chamar. Um abraço, tchau, tchau.